Na voz de Rogério e Vládia, a sinergia que entrega nos ilumina e carrega. Com cada história contada, a humanidade é elevada, compartilhando momentos, sinergizando com a alma. Cada episódio se eleva e nos corações se espalha. Toda emoção captada, sinergizando com a alma. Cada episódio se eleva e nos corações se espalha. Olá, começando mais no Sinergizando. De novo aqui e hoje com uma pessoa muito especial. Aliás, como todos que chegam aqui com a gente, né? E já vamos chamar ela aqui, a Lara Góes. A Lara é morfologista, trabalha com análise de sangue, tem coisas incríveis para nos contar sobre esse trabalho dela. Se preparem que vem coisas aí que vocês vão ficar maravilhados. Lá vamos nós. Olá, meus queridos. Obrigada pelo convite. Olá para toda a tua audiência. Que gostoso. Adorei essa entrada também. Muito legal. Muito bom ter você aqui, Lara. Muito bom mesmo. Uma alegria imensa. Sabe? A Lara foi um achado na nossa vida. Você não tem ideia. Tem que contar essa história para vocês um pouco. Deixa eu contar essa história rapidinho. A gente está em Portugal. Uma amiga nossa em comum havia falado da Lara. Eu cheguei a fazer contato com a Lara via WhatsApp, né? Até que, por uma coincidência, assim, a gente conseguiu, de alguma forma, organizar um encontro, um café à tarde. Nossa Senhora! A gente não sabia o que vinha dali. Começou a crescer uma amizade, uma coisa bacana. A gente acabou voltando a Portugal de novo. E tá aí, olha só, vendo o brilho dessa mulher. É uma coisa séria que ela faz, você não tem ideia. O que a gente vai estar conversando agora sobre todo o potencial, tudo que ela leva no sentido profissional. Levando processos de cura, levando processos de bem-estar, levando processos de expansão para a humanidade, aqui para a Europa. Hoje a gente está na Europa, né? A gente não chegou ao Brasil ainda não só para a Europa, mas para o Brasil, para os Estados Unidos. Essa mulher é uma coisa séria. Faz pouco tempo, né? Faz junho, conhecemos a Lara em junho e já parece que faz anos que a gente se conhece. Sim, mas, e eu vi esses dois, gente, que são maravilhosos. A gente nem estava junto com a nossa amiga em comum, que ela estava em Londres. Exatamente. E a gente se conectou como se fosse, assim, conhecidos de muitos anos. Isso é muito agora, bom. Dessa vez deu tempo, né, da gente se encontrar várias vezes e foi muito legal. Muito. Agora, não conseguimos fazer essa gravação ao vivo, que era o que a gente queria também, mas estamos aqui, né, fazendo online. Mas, Lara, conta um pouquinho para a gente da tua trajetória aí, que é um processo muito legal, né? Uma coisa que começou talvez com uma coisa que não fosse tão legal, mas te trouxe para esse caminho maravilhoso, né? Fala aí pra gente. Eu costumo falar de jornalista a analista, né? Na verdade, fui também artista, tudo isso, mas assim, tudo que eu acho que faz sentido, vai fazer sentido para a gente num certo momento da vida, Deus prepara o caminho, nada é coincidência, é isso que eu penso, e acho que tudo tem um propósito. Então, a minha pergunta no passado era assim, por quê? E agora eu pergunto para Deus, para quê? Então, vamos lá. Eu, muitos anos atrás, trabalhava somente na área de comunicação, que englobava a parte como apresentadora, jornalista, escrevendo sobre alimentação saudável, escrevendo para a revista de animais, que eu amo também animais. Eu amo tudo que Deus criou, né? Toda a natureza. Toda a natureza, as pessoas que somos nós também criados por Deus e
também os animais. Então, todo mundo sabia disso, então eu escrevia tanto para revista de animais, revista de... E depois do jornalismo também me especializei na área de moda, tinha quadros na TV, né, em alguns programas de TV, e aí chegou um certo momento que eu comecei a sentir alguma coisa que não estava bem no meu organismo. Eu entendo hoje que, assim, o sintoma, ele é um aviso. E ele é muito bem-vindo, porque quando o teu corpo dá um alerta, é para você pegar realmente, né? Como a gente fala na Itália, fai attenzione, você presta atenção. Olha só os sinais que eu estou dando. O corpo fala. E eu, na TV, não tinha teleprompter, eu falava tudo assim, né? De cabeça, vamos dizer, né? De memória. E aí eu comecei a perceber que a minha concentração já não estava aquelas coisas. E eu comecei a perceber e eu falei assim, o que está acontecendo? De repente eu estou no meio de um discurso lá e televisão é muito caro, né? 2 minutos é muita coisa. E aí você tem aquilo para falar e eu ficava buscando na frente da câmera, eu não podia deixar ninguém perceber, cadê o fio da meada? E aí eu comecei a notar, né, também, 2 nódulos, um no seio e um na axila, na parte esquerda. E aí eu comecei a notar que alguma coisa não estava bem. Comecei a fazer toda a investigação. Então, o que eu acreditava que era como uma prevenção na época, que seria uma mamografia, ultrassonografia, e outros exames laboratoriais de sangue, né, tudo. E também marquei um hematologista. E me cerquei de tudo. Eu achava que eu tinha uma alimentação saudável e não ia adoecer, porque eu tinha uma alimentação saudável. E era tudo aquilo que eu achava que era certo, que era comer de 3 horas, leva barrinha de cereal. Isso estou falando há 12, 13 anos atrás. Achava que aquilo era. E aí, o que aconteceu? Indo para uma das emissões, sozinha no carro, quase tive um apagão. Você sente que você vai desmaiar. Eu falei, Senhor Jesus, eu estou aqui, não tem um lugar que eu possa parar esse carro, né? Não posso parar no meio do viaduto. Em São Paulo, a gente está falando de São Paulo, né? Uma cidade. E aí eu falei, Deus, não me deixa aqui morrer, porque eu vou bater o carro, vou matar alguém junto. E eu me deixa viver. Eu pedi aquilo. Então eu acredito que quando a gente pede algo com fé, na Bíblia diz, né? Pedir e dar-se-vos-ei, né? Abre, bate na porta, a porta se abre. Então, abre sua boca. E é isso que eu fiz e Deus falou assim para mim, veio na minha mente e é isso que eu entendo como Ele fala comigo muitas vezes. E Ele falou assim, desce do viaduto, para ali à direita, que era o meu caminho mesmo, estaciona. E fala para o seu pastor orar por você. Não estou falando em relação à religião, eu falo em relação a Deus, e aí o que vocês acreditam, mas comigo foi assim. E aí eu liguei para o pastor e falei assim, meu Deus, será que ele vai ter tempo de me atender? Eu falei assim, olha, pastor, é o seguinte, eu quase desmaiei, tive quase um apagão no meio do trânsito, assim, dirigindo, e eu tenho que entrar daqui uns 50 minutos, está no ar, plena, perfeita, porque não tem ninguém para entrar no meu lugar. E tipo assim, tô aqui no meio da rua, veio na minha mente para Deus falando comigo para o Senhor orar. Ele orou para mim, falou só, fecha os olhos e eleva o teu pensamento a Deus em breve, uma oração breve, super breve. Uns 2 minutos ele orou e ele terminou a oração e falou assim, eu não sei que mistério é esse. Mas Deus me mostrou, enquanto eu orava, como se fosse aquela canetinha de diabetes que você pica assim a ponta do dedo. E você picando, alguém picando a ponta do seu dedo. Então, eu acredito que você deveria fazer um exame. Você não fez uma análise para saber se você é diabética? E, de repente, com algum problema e aí você quase desmaiou? Eu peguei e falei assim, não, eu tenho queda de açúcar. O médico só fala para eu comer um doce por dia. Olha que lindo. Eu comia doce com a assinatura ali, ó, o aval do médico.
Coma um pedaço de bolo, um pedaço de torta, um sorvete, uma barrinha de chocolate. Quando você sentir um pouco zonza, vai lá e come um doce. Meu Deus do céu. Açúcar, né? Açúcar puro. Ele nunca falou nem de coco, nem de açúcar demerara, não, nem nada. Come doce, para comer doce. Jaca. E eu me sentindo no direito e dever de poder colocar o pé na jaca todo dia. Olha só. Aí o que aconteceu? Eu falei assim, olha, eu já fiz a minha bateria de exames da parte de sangue, laboratoriais, e tá tudo ok, até então. Mas ele falou, eu não sei que mistério é esse, Deus me mostrou muito claro, e aí, então, não foi nem tirando sangue, foi picando a ponta do seu dedo. Eu peguei e fiz assim, então tá bom. Ele falou, guarda para você. E aí, Deus vai confirmar alguma coisa com você. E aí, ele pegou e falou assim, e Deus está te restaurando, você vai entrar, vai fazer o seu trabalho e vai dar tudo certo. Eu, ok, eu acredito, e fui. Cheguei em 10 minutos, fiz meu trabalho em 2 programas de TV diferenciados, 2 entradas, e aí era como se nada tivesse acontecido. Quando eu peguei o carro para ir para a Gazeta, que eu ia para outra emissora, a minha tia me liga e pegou, eu coloquei no Viva Voz, e ela falou assim, olha, eu fui no Morfo alguma coisa, o quê? Morfo, não sei, é um negócio natural, morfologista, e aí ele faz umas análises, é maravilhoso, você precisa ir, me veio na mente na hora. Olha como Deus manda os recados, né? Aí falou assim, me manda na mente, sabe, uma coisa assim, para falar que você tinha que ir. Você tinha que ir, porque outro dia você comentou que você não estava bem. E aí eu peguei e falei assim, exato. Aí ela falou assim, então, tenta marcar através desse número, porque eu já estou marcada com ele faz 3 meses, ele é muito concorrido, ele mora nos Estados Unidos e amanhã ele está retornando para os Estados Unidos. E eu peguei e falei assim, nossa, mas está marcada há 3 meses, como que eu vou conseguir marcar para hoje? Aí ela, né? Eu falei, tudo bem. Me passou por SMS, não tinha nem WhatsApp naquela época. E aí ela pegou, passou. Quando eu cheguei na Gazeta, eu liguei. Aí eu falei assim, escuta, queria saber se tem uma consulta, queria marcar uma consulta, porque na minha cabeça era, ele vai te consultar, vai pedir algum exame, você vai fazer o exame, enfim. Aí eu peguei e liguei, ela pegou e falou assim, olha, se você puder vir às 18 horas, porque tem uma pessoa que não vai conseguir chegar e ele não pode depois esperar mais do que isso. Aí eu peguei e falei assim, tá bom, eu quero, eu vou. Eu saía da Gazeta às 5 da tarde, olha só. Unindo os pontos, assim, você pede sinais para Deus. Num dia ele te dá um monte de sinais, aí se você não quiser seguir, desculpa, aí você não é muito inteligente, porque né? Mas é isso quer mesmo. Quer do seu jeito? É isso mesmo. Jeito? Não é? A gente tem que estar aberta para perceber, né? Sim, quer do seu jeito, tudo do seu jeito. Tipo, aquele cara que está ali, ele caiu do barco, ele está no oceano, ele fala, Senhor, me manda um anjo Gabriel aqui para me salvar. Aí passa um cara de jet ski, estou esperando o anjo, não vou não. Aí passa o cara de barquinho, o pescador, não, estou esperando o anjo. Aí passa o iate, e ele não vai que está esperando o anjo é aquele. Exatamente. Né? O anjo é aquele. Aí o que aconteceu? Eu marquei, cheguei lá, caí de paraquedas, ele me deu um abraço, que ele é muito querido. A gente já começa abraçando os pacientes, mais de 10 segundos, porque isso já passa toda a energia, já ativa também a ocitocina, já ajuda o paciente a melhorar. E aí, o que aconteceu? Eu olhei, vi o microscópio, sentei, ele começou a falar comigo, explicando o que era, não sei o quê. Quando ele veio com a bendita da canetinha. Para picar o dedo.
eu fiquei assim, ó. Ele falou assim, calma, você tem medo, não dói, não sei o quê. Eu peguei e falei assim, não, eu não tenho medo. Mas eu não conseguia falar com ele de forma alguma, expressar o que eu estava sentindo, porque só veio na minha mente assim, a oração do pastor, aquela vaga que eu consegui naquele dia que tinha que ser para mim, e ele A resposta falando. estava ali, né? 3 confirmações, né? A Ó, minha tia, pastor, e o Dr. Jimmy. E aí eu fiz assim, não, pode explicar. Ele, calma, fica calma. Eu falei, não, eu não tenho medo. Acredita, mas um dia eu te conto, porque eu estava completamente assim. Nossa, era muito impacto para mim, era muita coisa, era muita coisa. Eu falei, nossa, se esse homem falar, vai comer o gelo lá do Alasca, eu ia ter que buscar. Vai comer a grama do Tibete, e eu ia ter que dar um jeito de achar a grama lá. Porque a assim, confirmação, né? se você pede para Deus cuidar, ou se você se coloca ao dispor e depois não está atento aos sinais, então eu falei assim, o que ele mandava fazer ficou na minha mente ali, eu vou fazer. Ele abriu meu sangue, quando ele abriu meu sangue, ele fez, ele me mostrou como que era uma imagem de um sangue perfeito que só tem 3 coisas. Um plasma limpo, os leucócitos, que tem, né, os leucócitos convencionais, normaizinhos, vamos dizer, que eles vão pegar alguma discrepância que está ali do lado deles, porque eles não são nem muito ativos, eles são meio preguiçosos, e tem a T-cell, que é uma célula assassina, que é tipo 4 anos atrás falaram que nos Estados Unidos descobriram essa T-cell, que ela ajuda a combater o câncer, eu fiz assim, 3 anos, 4 anos? Em Harvard? Ok. Então, e isso, o Dr. Jimmy já me falou, tipo, há 13 anos. Interessante, né? Pessoal, às vezes a gente fica assim, será que sabem e não passam? Ou realmente não Realmente sabem, né? não. Eu acredito que, assim, como em 1900, meados de 54, 52, por aí, a família Rockefeller se apossou ali da indústria farmacêutica, entrou na parte mesmo das universidades, eles ensinaram o que eles queriam, e a medicina, eu tenho que agradecer, porque a medicina convencional ela é maravilhosa para tratamentos emergenciais. Se a pessoa tiver um problema de um infarto, tiver uma fratura, tiver um edema de glote, tiver um AVC, qualquer tipo, um infarto, meu Deus, é muito bom para a parte de primeiros socorros, para um acidente, transplantes, é maravilhosa. Para as cirurgias, é maravilhosa. Agora, quando é para tratar, não somos educados a aprender como prevenir e nem como tratar a doença. É só assim, porque a gente precisa olhar para a causa, né? E a medicina ela foi esquartejada, ela esquartejou o ser humano, tipo assim, um cuida da cabeça, um cuida da pele, outro cuida do intestino, outro cuida não sei o quê, e nós somos um todo, nós precisamos estar funcionando integralmente, né? Alma, corpo, emocional, é tudo. E hoje E tudo aí, muito individualizado, né? Está muito compartimentada, né? Um sim, só entende de osso, outro só entende, e aí não vê mais a pessoa como uma coisa Integral, só. né? sim, e aí nesse dia, quando ele abriu o meu sangue, que eu falei já o que tinha de bom, né? O que tem que ter de bom, né? Os leucócitos, o plasma limpo e as células redondinhas feitas com compasso, bonitinhas passeando pelo nosso organismo. Através de uma gota que ele retirou da ponta do meu dedo, colocou no microscópio e projetou essa imagem. É isso que o analista do sangue vivo faz, né? E no caso da gente é o campo claro, que tem toda a visualização dos detalhes. E aí o que aconteceu? Ele falou, você tinha que vir me ver. E eu fiz, oi.
toda maquiada, toda arrumada, acabou de sair do estúdio de TV, só estava assim, com um pouquinho de falta de concentração, um nódulozinho ali, eu tô aqui. Aí ele pegou e falou assim, tem uma leucemia chegando, mas tem um processo aqui de câncer em algum lugar do seu corpo. Toxina, organismo ácido, que é um prato feito para a doença que eles amam, uma acidez, uma falta de oxigenação e tudo isso. E aí eu fiz assim, oi. Aí ele pegou e falou assim, se você não se cuidar, você não vai envelhecer. Eu fiz assim, oi? Ele falou, vai morrer antes. Eu falei, nossa, mãe, eu só vim aqui assim, deu uma passadinha. Só para ver. Aquela, nossa, que bom, então eu vou continuar sempre jovem. Não, você vai parar por aí. Só envelhece quem está vivo, né? E mesmo assim a gente pode completar anos, né, sem envelhecer de uma maneira que não está saudável. A gente pode envelhecer, mas com saúde. Dr. Jimmy, que foi meu morfologista e que muito tempo depois, o meu professor, meu mestre, que eu aprendo até hoje, ele é o cartão de visita, né? Ele é o cartão de visita, que ele vai fazer 80 anos e ninguém diz. As pessoas pensam que ele tem 62, 65 no máximo. E, assim, é incrível. E ele também passou por esse processo, só que ele já estava num câncer terminal, um glioblastoma, que era um câncer no cérebro nível 4, um câncer dito incurável para os médicos nos Estados Unidos, no Brasil. E através de um dos filhos dele, eles descobriram esse morfologista com quem ele se tratou, e depois dele se curar, ele também foi estudar e virou o propósito de vida dele. E aí tem até um livro aqui, esse daqui está em italiano, mas tem em português, tem em espanhol e tem também em inglês, que você encontra na Amazon. Não somos o que comemos, somos o que não digerimos e assimilamos. E isso vem de encontro com tudo né, que você aprendeu. Falar assim, não, mas tipo assim, se eu comer isso, batata doce, salada e frango a vida inteira, eu vou ficar ótimo. Se você não digerir, você não vai conseguir ficar ótimo, mesmo comendo só salada e fruta e legume e verdura. Esse é um detalhe muito interessante, né? Porque não adianta nada, simplesmente comer e não absorver, né? Exatamente. Se você não está digerindo, você não consegue absorver nem nutrientes, nada. E aí, resumo da ópera, eu fiz o tratamento, comecei naquela semana, já falei, pronto, tá? Agora é restrição para alguma parte alimentar, para a parte alimentar, a alimentação é mais 80% alcalina, 20% ácida. Sugestão de suplementos naturais à base de ervas, né? Aquelas coisas lá que nossos avós já ensinavam e que se perdeu, né? Muitas vezes. E aí eu ia pegar na semana seguinte o meu exame de mamografia e ultrassonografia. Peguei, abri, óbvio. Liguei para o Dr. Jimmy e falei assim, bingo, né? Bingo! Aí, assim, aí vi que eu estava com linfomas, né? Um na axila e um no seio, nos ductos. Só que a leucemia que estava chegando, os exames laboratoriais não identificam, eles só identificam a doença instalada. E a análise do sangue vivo é maravilhosa, porque você pode prevenir um Alzheimer, um AVC, você pode prevenir tantas e tantas e tantas doenças, gente. E o câncer também. Isso é incrível, né? Essa detecção precoce das coisas, né? E tu poder tratar, porque realmente
Eu tive uma pessoa próxima que teve leucemia e realmente os sintomas começaram quase um ano antes. E o diagnóstico, quando apareceu o diagnóstico, já estava, porque não aparecia nada de errado nos exames de sangue que justificassem os sintomas que vinha tendo, e olha só, né? E era já e é uma coisa tão importante que, assim, o que acontece com a medicina convencional? O paciente chega com uma análise de sangue, que eles colocam ali os parâmetros para que a pessoa, não que a pessoa tenha boa saúde, mas para que sobreviva, vamos dizer assim, né? Aí pode ficar com 300 de B12. Não, gente, pelo menos 600. Aí pode ficar com 29 mil de vitamina D3, de hormônio D3, né? Não, gente, é muito baixo. Então, assim, tudo isso vai favorecer a doença chegar, mais uma acidificação do organismo, falta de oxigenação. Então, a pessoa chega com os exames, estão todos normais. Tá bom, o que você está sentindo? Isso. O médico fala assim, não, tá tudo bem. Teu exame tá normal. Uhum. E vai tudo para baixo, né? Essa história da alcalinidade, da acidose, é muito interessante quando a pessoa começa a se tocar disso, né? O que te traz alcalinidade, o que te traz acidose, né? E quando você falou daquela história que a médica estava te induzindo a comer açúcar, meu Deus do céu, meu Deus, ela estava dando veneno para você, né? Ela estava te induzindo a se envenenar, né? A gente sabe exatamente o que o açúcar faz e o que esse vício faz, né? Sim, é um pico que te dá, que dali a pouco você quer de novo, é igual o carboidrato, né? É igual o pão. E, por exemplo, o que acontece? Que depois eu não consegui mais achar o médico, que na verdade era de um convênio, e aí ele mudou de convênio, de atender convênios, eu não achei mais, mas eu queria falar para ele uma coisa assim, doutor, eu passei 1 ano e 4 meses em tratamento, e eu não coloquei uma colherzinha, um docinho, nada de açúcar no meu organismo. E eu não tive nenhuma vez essas tonturas. É muito interessante nesse sentido, porque eu já tive várias fases que eu larguei por completo o açúcar. Eu fui vegetariano durante muitos anos, né? Eu comecei em 80 e pouco a largar de comer carne, voltei a comer carne, atualmente eu voltei a comer carne, né? E eu voltei a comer carne exatamente por esse detalhe. Eu estava tendo um excesso muito grande de açúcar no meu sangue. O meu pâncreas estava indo embora, meu fígado estava indo embora, meu rins estava indo embora, e o meu médico falou assim, ou eu mudava alguma coisa a nível de alimentação, ou aquela seria a nossa última consulta. Eu ainda brinco com isso, falo assim, você vai largar de ser médico? Não, você que vai morrer. Pois é. Uma coisa muito determinante, porque eu fui obrigado realmente, praticamente obrigado, a voltar a comer carne, porque eu não conseguia fazer uma suplementação decente. A minha vida de muita viagem, dando palestra tudo que eu canto, não sei o quê. Então, eu tinha duas opções. Ou eu fazia uma coisa que alcalinizasse o meu corpo. Não era, a carne não alcaliniza, mas era uma alimentação que alcalinizasse, né? Para que eu voltasse a ter saúde de novo. A saúde estava indo embora. Eu falando de saúde, eu falando de expansão, e eu indo embora. Ia ser muito engraçado uma coisa como essa, né? Morreu o cara que fala de saúde. Deus livre. Não, mas olha, eu vou te falar. É assim, a gente tendo a possibilidade de ter o conhecimento, a gente tem escolhas, né? A gente tem escolhas. E eu levei o exame lá para minha médica mastologista. E aí ela pegou, abriu, falou, você já abriu, né? Você já sabe, né? Eu falei assim, já. Aí ela pegou e falou assim, então, eu já vou aqui prescrever. A gente vai começar com umas químios, vamos ver como seu organismo reage. Não use agora desodorante antitranspirante, tá? Antitranspirante não usa mais. Doutora, eu parei de usar semana passada, porque eu estive numa consulta com um morfologista lá. Eu falei, porque ele me avisou. Agora, doutora, eu venho fazer sempre periodicamente os exames, a senhora, né, acompanha?
por que a senhora nunca me falou que não era para usar antitranspirante? Aqueles 24 horas, 48, 72, que eu acho que a pessoa não vai ficar tudo isso sem tomar banho. Para quem quer um negócio de 72 horas? Entope tudo, né? Aí ela falou assim, porque ele bloqueia aqui a parte que sai as toxinas. Eu falei, e por que não é falado isso? Por exemplo, a primeira consulta que eu vim, olha, não usa. Ah, porque nem toda mulher vai ter. Mas então espera, né? Espera, né? Espera aqui. Roleta russa, né? Roleta russa. Vamos ver qual que vai levar um tiro, né? Pois é, não é mais fácil assim você pegar. Eu já chego a paciente lá, porque depois, gente, eu vou contar que eu não migrei para a área da saúde. Eu já pego e já falo, não usa. Mas mesmo antes de eu migrar para minha família, para as pessoas conhecidas, eu falava assim, não usa antitranspirante, antiperspirante, ele vai vedar essa parte aqui. Por que essa parte aqui a gente sente, às vezes, um odor mais forte? Por que quando a gente corre, a gente sua aqui, pode escorrer e a gente não sente talvez um odor com a mesma intensidade do da axila? Por quê? Porque as toxinas que estão aqui ao redor, elas estão só aqui. E elas têm um local para sair por aqui. E aí, onde ela se aloja? Tanto homens quanto mulheres podem ter câncer de mama, tá? Não é uma coisa que é só mulher, não. Se aloja nessa região. Não é tão comum para os homens, mas se aloja nessa região. Não tem por onde sair, não está digerindo bem, quer dizer, já não vai também pelas outras vias normais, que seriam através das fezes, da urina, da pele, do suor, da lágrima, né, das unhas, de um espirro, do cabelo. A gente vai eliminando tudo quanto é toxicidade, tudo que não é bom para o nosso organismo. Por isso que tem que digerir bem, porque quando a gente digere bem, o sangue vai ficar bem oxigenado, alcalino, e aí tudo que for uma discrepância ou outra que você tenha, ela vai sendo eliminada por esses órgãos expelidores. Agora, quando a gente não digere bem, as nossas hemácias vão se juntar, a oxigenação é o que estava acontecendo comigo. Oxigenação era para sobrevivência. Então, como é que eu queria lembrar dos textos que eu tinha que falar o dia inteiro? A sobrevivência estava assim, para os seus órgãos funcionarem, minha filha. Se o cérebro dá uma esquecidinha, desculpa, o coração precisa. De menos. Né? Então, vai. O que puder, né? O que puder. E aí eu fiz esse tratamento depois de 5 anos. Bom, fui na médica, né? Eu falei para ela, voltando ali, perdão. E aí ela pegou e falou, então vou te passar as quimios para você começar. Eu falei assim, não, doutora, eu decidi que eu vou fazer um tratamento natural. Aliás, eu já comecei semana passada, estou esperando chegar a suplementação. Super ingênua eu. Super ingênua. Eu já peguei, tal, não sei o quê, já pedi, tal, não sei o que lá. Eu falei assim, o quê? Você acredita nesses charlatões? Aí eu falei, doutora, eu vou fazer esse tratamento, eu vou fazer só natural. Gente, eu deixo muito claro aqui, essa foi uma opção minha, pessoal, tá? Você está fazendo químio, de repente está assistindo esse podcast, você tem alguém na família que está fazendo tratamento de câncer, pode associar a limpeza do sangue ao tratamento convencional? Pode. Lara, eu estou fazendo químio ou rádio, posso fazer junto? Pode. Mas eu optei, Lara Góes optou por este caminho. Então, eu fiz só a limpeza do sangue. E aí, eu falei com ela, e ela pegou e fez assim... Pode sair, por favor, você é louca. E chama o próximo. Que pessoa delicada. É que naquele momento é uma forma de ganho ter se acabado, né? Mesmo que fosse o fato dela tentar te induzir, né? Que é um ganho para ela. Né? Triste isso. É muito, muito enrolado. Eu tive um caso de uma médica no Rio Grande do Sul,
Brasil, né? Que ela veio falar para mim exatamente isso. Ela fez um trabalho com a gente e ela estava largando a medicina. Olha. Exatamente isso ela falava. Eu estou largando a medicina porque quando eu entrei para ser médica, lá atrás, ela já tinha uma certa idade, eu queria curar pessoas. E a medicina que eu faço atualmente não cura mais pessoas. Eu não estou aqui para isso, eu quero curar. Bem, ela trabalhou durante bastante tempo como acupunturista. E foi nossa, um trabalho também que eu fazia. Então, ela ficou lá no Rio Grande do Sul fazendo as duas coisas. E a notícia que eu tenho atualmente é que ela trabalha no Rio Grande do Sul com medicina germânica. Então, maravilhoso. É muito interessante essa reflexão, né? O trabalho que você faz leva a um processo que pode resultar na cura, leva a um processo que pode resultar ultrapassar esses desafios físicos, ou é um trabalho que é só para ficar ali, passando a mão na cabeça e levando, esperando, minimizando morte, que muitas vezes começa aos 40, 30, 20 anos, né? Minimizando morte. Porque fica enxugando gelo, porque assim, por exemplo, o dermatologista ele vai ficar pedindo para você passar pomada ou tomar um remedinho para amenizar aquilo que está saindo, que o teu corpo está expelindo, porque precisa ser expelido, porque o órgão maior que tem o órgão expelidor é a pele. É muito sério. Aí eu me senti assim, né? Tipo, falei assim, nossa, meu Deus. Isso porque, gente, convênio, tá? Não tô falando que eu ia no SUS. Era um convênio médico pago ali, ó. Eu tava pagando. Ela recebia pela minha consulta de mim também. Então, e ela fez assim, você é louca, pode ir, chame a próxima, por favor. Eu falei, mas a senhora... Ok. Aí eu falei, mas ela não me conhece. Então ela me desafiou, né? Melhor ainda, é uma energia que eu vou buscar aqui agora. Minha filha, agora você vai ver que eu vou fazer a última mamografia quando terminar o tratamento. Pensava eu. E aí, o que aconteceu? Em 5 meses e meio, o Dr. Jimmy voltou para o Brasil. Naquela época, eu morava no Brasil, em São Paulo, e ele voltou para o Brasil. E aí, eu poderia passar de 4 em 4 meses, que vai fazendo o efeito, porque nós precisamos mudar o metabolismo, o sistema digestório, tudo isso não é passe de mágica, a limpeza do sangue não é passe de mágica, não é uma pílula que você toma e de noite você está ótimo, não. Começa a fazer efeito no seu organismo, dali algumas horas que você tomou o suplemento já. Só que você precisa mudar o sistema que está funcionando, né, de uma forma errônea, de uma forma debilitada, ou se está sem defesas, enfim, criar defesas. Você precisa fazer oxigenar, digerir, tudo isso leva tempo, no mínimo são 8 meses. Quem já estava bem estragadinha do jeito que estava, então precisava de mais tempo, um pouquinho. O Dr. Jimmy também acho que foi 1 ano e 5 meses, 6. Mas o que acontece? Não significa que você não vai colher os frutos antes. Então, eu vou te falar o que aconteceu. Com 5 meses e meio, eu voltei no Dr. Jimmy. E aí, ele voltou no Brasil. Que o ideal é a gente ver os pacientes de 4 em 4 meses. Às vezes, até com 3 meses, a gente vê também, dependendo. Por exemplo, se eu estou num país, eu vou voltar para a Europa e eu estou passando no Brasil, aquele paciente fez há 3 meses atrás, já está tomando o suplemento e fazendo a alimentação do protocolo. Lara, posso passar a dar uma olhada? Já vai estar bem melhor, com certeza. Só que aí, nesse momento, o doutor diminuía sempre para os Estados Unidos e para o Brasil. E aí eu peguei e passei quando eu tinha já 5 meses e meio de tratamento para 6. E quando eu já não sentia os caroços, né? Eu fui sentindo que eles foram diminuindo. E aí eu falei, mas eu quero ver meu sangue, como é que tá? E aí cheguei lá, ele olhou e fez assim, este sangue não tem mais câncer. Claro que você vai continuar com o seu tratamento, mas eu ponho minha mão no fogo. Eu falei assim, eu não sinto os caroços mais, os nódulos, os tumores, né? Linfomas. Aí ele pegou e falou assim, se quiser, vai fazer os seus exames. E aí você leva lá na sua médica
E eu peguei e falei assim, pois vai ser minha última mamografia e meu último ultrassom. Por quê? A mamografia, gente, no Brasil, as mulheres, principalmente, né, tem as campanhas do outubro, tudo isso tem os seus interesses. E aí, eu brinco que foi o mês do meu nascimento e do meu renascimento, porque eu descobri a doença quando, em outubro, o mesmo mês que eu nasci. Então, assim, para mim foi assim maravilhoso essa possibilidade de escolher, de falar, eu vou fazer esse tratamento. E aí eu fiz a minha mamografia, a última, e por que que eu falo? E por que que você não faz mais, Lara? Primeiro, tem muita radiação ali. E essa radiação, eu tô arrumando o cabelo do outro lado, que a gente fica olhando na câmera, né? É o contrário. E aí, a radiação, ela vai favorecer ainda mais o câncer. Sendo que você nunca faz uma mamografia, por exemplo, você faz uma vez por ano, você não faz uma. Sabe por quê? Você faz, aí ela fala assim, espera ali na salinha para ver se a imagem tá bem nítida. Aí fala, em geral não tá. E aí volta lá, você faz de novo. Então você faz 2, você faz 3. A minha médica me pedia 2 vezes por ano, então eu fazia de 4. Nossa Senhora. Meu Deus do céu, sai de lá acendendo, né? Sai de lá acesa. Ui! É? Radioativa. Nossa A radioativa, acende lâmpada. Pô, botou a mão, não acende. Aí eu sei que dava choque. Aí eu sei assim, eu tô achando que eu tô assim, a rainha da cocada preta, que eu tô fazendo tudo de melhor. E não é, gente, não é. Infelizmente, não é. Para tanta mulher ficar aí fazendo passeata, lutando, ficando brava, porque aqui no SUS, para eu conseguir uma vez por ano, sabe quantas vezes na Europa eles pedem para uma mulher fazer, se ela tem algum tipo de risco? De 3 em 3 anos. Por quê? Porque existe uma radiação que ela vai cooperar para que a pessoa tenha um câncer. O próprio exame preventivo às vezes, vai induzir ainda. Uma das causas. Né? E aí eu falei, vai ser a última. Ninguém mais me pega nessa curva. Vai ser a última. Fiz a última mamografia, fui em outro laboratório que não tinha o meu histórico, porque tem isso, quando você chega lá para fazer o exame, eles vão falar assim, é exame de rotina, tem antecedências na família, já tem tumor, já tem? Já fica predisposição, então eu vou ficar, não vai poder dar nada. Então eu fui num laboratório diferente, cheguei lá, ela me fez essa pergunta, eu falei assim, é de rotina. Se eu falasse para ela que tinha linfoma, capaz dela colocar lá. Nossa Senhora! Mesmo porque muitas vezes, pessoal, mesmo que você tenha feito uma cirurgia e tirou um tumor, existe uma sombra que fica lá, uma cicatriz. E essa cicatriz, que parece uma sombra, se a pessoa não souber identificar muito bem, ela vai falar que é um novo tumor e você vai acreditar. Você pensou que isso é tão sério e às vezes você não tem nada e você vai lá de novo fazer quimio e rádio? E aí já está toda fragilizada, qualquer indício já vai entrar na onda ali mesmo. Infelizmente. Que coisa. E aí, assim, abriu o exame de mamografia, ultrassonografia. Ai, felicidade. Nada. 5 meses e meio. Nada versus nada. Ultrassom para conferir, né? Ultrassom para conferir. Ok. Abri, falei pro doutor Jimmy, falei assim, agora, adivinha onde eu vou? Adivinha onde eu vou? Ai, meu Deus, mexeu com a escorpiana. Aí, nessa parte aí, eu brinco. Não que eu acredite em horóscopo, mas né, que o povo brinca, fala assim, escorpião vai ficar querer vingar. Não é querer vingar, mas eu vou querer mostrar ali que tá tudo certo. E que eu não sou louca, né? Não sou louca.
Aí cheguei lá, ela, você já abriu? Nossa, que bom! Então você fez o que eu te mandei, recomendei. Eu falei, não. A cara dela já baixou o exame. Como não? Eu falei assim, não, doutora, isso que eu falei que ia fazer, lembra? Lembra, olá, tá precisando de umas enzimas para digerir, para lembrar. Então, não, brincadeira, mas não falei isso, senão ela me tacava a cadeira dali. Aí eu sei que ela pegou, ela falou assim, como não? Já mudou a fisionomia, já mudou a expressão, já mudou. Ela já não estava mais feliz, gente. Ela já não estava mais feliz. Ela fez assim, como não? Eu peguei e falei assim, eu fiz aquele tratamento, a limpeza do sangue, com alimentação 80% mais alcalina do que ácida, e suplementos naturais à base de ervas. Inclusive, o Dr. Jimmy vai fazer uma palestra daqui 2 dias aqui em São Paulo. Se a senhora for, vai discutir um monte de coisa, vai poder ajudar tanta gente. Ela pegou e falou assim, você teve sorte, mas isso volta. Em 5 anos volta. Você tem que tomar isso. E eu não acredito, você teve sorte. Eu falei, os exames estão aí, doutora. São exames. Aí ela pegou, ela nem me examinou, gente. Ela nem me examinou. Ela nem veio apalpar, nada. Ela ficou tão assim, irada, depois que eu falei que eu não tinha feito o protocolo que ela recomendou. Ela falou assim, isso volta. Eu falei, não volta. Sabe por que não volta, doutora? Porque eu mudei todo o meu sistema biológico, eu oxigenei, eu desinflamei, tirei toxinas, metal pesado, fungo fermentado. E aí eu eliminei o que causa a doença. Por isso que não volta. Ela... Ok, você pode chamar a próxima, por gentileza? Eu falei... Isso é o mais incrível, né, Lara? As pessoas não aceitarem que existe uma outra possibilidade que não seja tão agressiva, talvez, e que funcione também. Quer dizer, essa é a parte mais assustadora, às vezes. É triste. Tipo assim, eu falo assim, meu Deus, ela nem veio fazer um exame para tocar para nada. Como eu estava me sentindo, nada. A partir do momento que eu falei que eu não fiz o que ela tinha determinado, eu me curei de uma outra forma. Ai, meu Deus, ela virou um leão com fome vendo um carneirinho. E aí ela me mandou embora de novo. E aí eu peguei e falei assim, olhei e fiz assim, eu vou, doutora, muito feliz, mas é uma pena que a senhora não queira aprender mais. Isso aí. Arrogante, né? E tem uma arrogância ainda, tipo de deixa eu aprender, ou deixa eu ver o que é isso, né? Que fosse uma curiosidade despertar, que possa levar isso para os pacientes dela, né? Enfim, existe essa arrogância assim de não permitir, isso não pode ser e pronto, né? Sim, e como as pessoas falaram comigo na época na televisão, gente, eu não falei porque assim, eu conheço como é o métier de televisão. Já passei por puxada de tapete, por nada. Imagina a pessoa saber, a Lara está com câncer de mama, todo mundo olhar, coitada, não quero essa Uhum. Segundo, vai cair cabelo, ela vai ficar sem coragem para trabalhar, como é que ela vai falar? Ela lida com a imagem, televisão, como é que ela vai estar ali na frente? Nossa, eu vou te falar que algumas pessoas viajaram em férias, outra pessoa tirou uma licença, eu trabalhei mais durante o meu tratamento da limpeza do sangue, que eu estava eliminando um câncer, do que antes do câncer, e não faltei um dia, não tive nenhum problema nenhum dia. A minha única parte desafiadora era falar para os chefes de cozinha que eu não queria um pedaço de bolo. Se eu comia toda tarde um pedaço de bolo, a Lara precisa de açúcar, formiguinha. Agora não tinha mais receita, né? Aí pegou e falou assim,
mas como você não quer? Tá fazendo dieta? Vai querer sumir? Para quê? Você é magra? Eu falei, não, eu tô fazendo um detox. Um detox. Sabe? Ai, mas até o café, eu falei assim, até o café. Então, assim, durante um período, o pessoal que está assistindo, saiba que vão ter restrições. Mas hoje eu voltei a comer de tudo. Claro que moderadamente, como qualquer pessoa deve comer, né? Você não vai comer 5 sorvetes num dia, você não vai comer pizza o dia inteiro. Eu morava na Itália e não é por isso que eu comia pizza todo dia. E sorvete todo dia, mais uma vez por semana, sorvete 2 vezes por semana na Itália, 3, né? Porque Itália. Aqui na Itália. Ah, meu Deus do céu, ai, Não comeu gelato. Então, assim, mas o equilíbrio, né? Você consome outras. Não é uma coisa que você vai todos os dias, né? Eu não fazia todo dia a mesma alimentação italiana. Mesmo morando lá depois de ter me curado, porque os meus hábitos, eles são um pouco diferenciados, mas eu comia e como de tudo. Hoje mesmo eu comi uma bela de uma pasta e tá tudo bem. A gente no equilíbrio, depois que você mudou o teu sistema metabólico, de metabolizar, não é aquilo lá que você está pensando aí, você vê assim, ai, metabólico, tipo, ai, de emagrecimento, nananana. Não, isso é uma parte muito rasa. Estou falando de metabolizar mesmo tudo que não é bom e fazer com que ele saia do seu organismo naturalmente. O nosso corpo, ele foi criado com uma máquina tão perfeita, é só a gente dar os ingredientes que ele vai e trabalha, né? Exatamente. Eu sou muito partidário disso. Acho que, na realidade, a gente tem um corpo perfeito. E se porventura não está dando as maçãs que deve dar, as folhas lindas e as flores, tem algo que está interferindo. Qual é o algo, né? E na maioria das vezes a gente deixa, né? A gente deixa que esse algo interfira. Nós temos esse poder de chegar aí. Isso é bom, isso não é. Mas a hipnose começa a vir através do mundo de alguma forma. Quando a gente se dá conta, a gente é hipnotizado e levado a deixar, concordar. Eu falo que a gente começa a jogar no time contrário, a gente começa a jogar no time adversário. Em vez de jogar no meu time, eu estou jogando no time adversário. E eu estou fazendo gol contra no meu time. Exato. Por exemplo, eu tinha crença limitante, porque eu lidava com muitas nutricionistas que iam, né, nos programas de TV, tudo, e elas têm que comer de 3 horas. E eu comia de 3 horas. E se eu não comesse, eu começava a ficar assim, ó, porque meu organismo estava acostumado naquilo. Gente, você precisa deixar o seu organismo descansar. Gente do céu, comer de 3 horas, não é... O teu corpo, ele fala se ele tem sede, ele fala se ele tem fome, ele fala se ele está cansado, ele dá sinais, né? Os sinais que... Tem que aprender a ouvir, né? Ouvir, a entender os sinais do corpo. Sim, não é pegar uma coisa pronta. Olha só, agora o pessoal fala assim, 3,5 litros de água. Eu vejo o pessoal na academia que vai com aquelas garrafas de 2, 3 litros e toma assim enquanto está fazendo uma musculação ou andando na esteira. Eu falo assim, meu Jesus. O mundo leva a gente a olhar para fora, não olhar para dentro. E olhar para dentro não é só energético, é olhar para o físico mesmo, né? A gente não percebe o corpo, a gente não percebe. E aí, tudo que é uma coisa muito emergencial. Toma um comprimido, toma uma pílula, vai resolver, não sei o quê. Não, que tal sentir, né? Então, a gente para de se sentir. A gente não sente nem o externo, que dirá o interno. Então, vira uma coisa de louco. Alguém está sentindo pela gente. Alguém está levando. Quem está levando? Alguém está levando. Mas não é a gente mesmo. Eu costumo falar que alguém porque assim, no nosso carro, né? As pessoas confiam. Eu vejo isso muito também, principalmente Itália e Portugal, tá? Elas confiam muito no que o médico falar e tipo assim, não, porque ele entende, ele estudou. Mas espera aí, mas você está sentindo algo que não é o que ele falou. Exatamente, aí vai... Mas na Itália eu via muito isso. Não, mas ele é médico, né? Imagina que eu vou falar alguma coisa. Eu falei assim, se no Brasil eu já, quando ia no médico, já
né? Batia de frente, aqui na Itália não dá nem para eu ir se eu precisar, mas graças a Deus nunca precisei. Tive que ir na médica da família para conhecer, né? Para me registrar, né? Que tem a médica da família. Mas, tipo assim, graças a Deus nunca precisei. Mas é uma coisa, gente, isso que é bom também. A gente quer ter paciente, assim como vocês, para que vire amigo. Eu tenho... Os meus pacientes viram amigos. Eu não quero que seja meu paciente para a vida inteira. Vira amigo. Vira amiga. Por quê? Porque o teu corpo vai funcionar bem, o teu corpo vai digerir bem, vai oxigenar bem. Eu não quero que você precise de mim. Vamos tomar um café? Então, como assim, quando a pessoa chega para ti, tu faz a análise ali do sangue, e aí, conforme o que tu encontrar ali, tu vai prescrever o tratamento, que é com alimentação, né? Isso é muito também personalizado, né? Não é tipo, cada pessoa tu vai ver exatamente em cima daquele resultado, né? Da análise do sangue que tu viu ali. Não é uma coisa padrão também. Depende. Tem um protocolo mais padrão e aí vai personalizando para cada um. Então, depende. A parte da alimentação é praticamente padrão. Só quem chega com pequenas discrepâncias. Então, gente, mas aí, tipo assim, eu fui migrando aos poucos, e aí eu comecei estudando na área da saúde, e aí depois eu fiz essa transição de carreira, eu ainda escrevo e ainda também trabalho para uma revista aqui, a Voix, que tem aqui em Portugal, tá, gente? Essa aqui, revista, a gente tem. E aí, então, ainda atuo na parte da comunicação, mas eu fui migrando, estudando, e aí fui migrando. E aí, hoje, que eu faço análise de sangue vivo, mesmo que o Dr. Jimmy Albuquerque também faz, aprendi com ele, estagiei com ele, quando chega o paciente, porque assim, você pode ter a mesma discrepância do seu filho, do marido ou da mãe. Cada pessoa, porque o emocional é quem manda também, né? A gente sabe, vocês sabem muito isso. Então, assim, cada pessoa pode desenvolver algo diferenciado. Um pode desenvolver um diabetes, o outro pode desenvolver um câncer, o outro pode uma doença autoimune, e aí vai. Mas qual é a base de todos? A falta de um sistema digestório eficiente. Porque ali é a base que vai fazer com que não oxigene, com que as discrepâncias fiquem ali contidas no sangue, porque tudo vai sair com cola, e aí o que deve ser eliminado vai ficar sujando o plasma e o sangue. Por exemplo, tem pessoas que vêm e falam assim, olha, eu tenho um diagnóstico de colesterol elevado. Eu falei assim, não, mas tá aqui, doutora, eu trouxe o exame. Eu falei assim, vamos ver aqui, ó, aqui. Por quê? Porque quando a gente aprende, né, que a gente vê um cristal ali que vai fazer uma análise do sangue, o biomédico aprende que aquele cristal já coloca como colesterol para a pessoa tomar estatina para o resto da vida. Vai curar, doutora? Não, isso daqui você tem que usar para o resto da vida. E tem gente já, tipo assim, com 30 anos tomando estatina, né? É um horror, né? Da vida. É um horror, é tão absurda, né? Para o resto da vida. Dali 2 anos você tem que tomar um outro medicamento para tirar os efeitos do outro medicamento. E assim vai sucessivamente. E aí, por exemplo, lá eu falo assim, ó, aposto com você que isso daqui é ácido úrico. Não, mas vamos ver? Então tá. Tem dor nas juntas? Ai, nossa, morro de dor no joelho, no cotovelo, não sei o quê, tá bom. Então vamos ver? Ver umas coisas que parecem às vezes até umas pedras preciosas, sabe? Umas coisas, assim, umas imagens que você fala assim, não é possível, meu Deus. Eu falo assim, não parece até uma joia? É um ácido úrico, tem uns pequenininhos, tem outros gigantes. E aí, ela está tomando medicação para nível de colesterol elevado
E, na verdade, não tem nada a ver. Colesterol não é esse inimigo, colesterol não é esse vilão, e não é ele que vai fazer você adoecer mais ainda. Não é. Então, assim, o que acontece? Respondendo sua pergunta, tudo parte do sistema digestório. A dieta de todo mundo que está com problema no sistema digestório, que é 99% das pessoas. Ah, mas ela está com câncer, outro está com diabetes, outro teve um AVC, outro teve problema de circulação, mas parte da digestão. Então, os suplementos para fazer esse sistema digestório, esse metabolismo ser modificado, tem alguns que vão precisar daquela forma. Tem gente que precisa mais, outros precisa menos. Um precisa de B12 mais que o outro, né? Então, também tem isso. Isso vai ser personalizado. Mas, em geral, a dieta para alcalinizar, ela 99% é a mesma para a maioria das pessoas. E num primeiro momento é assim, radical, né? Por exemplo, tem que seguir aquele protocolo, pelo menos no início, daquela forma, né? Tem que... Integralmente, porque eu falo assim, você quer dar, para ter uma ideia, ó. Quando a pessoa está com câncer, está com uma doença mais séria, está com Alzheimer, está com enfim, teve um AVC, está com uma doença autoimune, né? Se ela comer um pedacinho de bolo, que seja, um pedacinho de bolo deste tamanhozinho assim, que tem leite, farinha branca, fermento, açúcar, ela alimenta as discrepâncias, que seria o câncer também, né? Uma delas, os fungos fermentados, que eles passaram por mutações, ele vai ser alimentado por até 2 meses. Então, aquela festinha na casa da avó, aquele dia que a tia fez o bolo mineirinha, que fez aquele bolo com café gostoso, meu Deus do céu, que delícia! E você vai falar sim para sua tia e você vai falar não para sua saúde. E isso você vai atrasar o teu processo. Então, tem que ser muito radical. Ai, Lara, eu posso começar e tirando aos poucos? Peraí. A pessoa que já vem, que 90% do pessoal já vem com diagnóstico fechado e muitas vezes já desenganado pela medicina convencional, quer cafezinho com leite? Não vai dar, gente. Você tem que vestir a roupa de adulto, que eu falo, pegar a responsabilidade da sua saúde e começar a fazer o que tem que ser feito. Então, eu peguei aquela lista de alimentos, eu falei, vai ser isso, eu quero 100%, eu vou ter 100%. Ai, mas eu posso começar só segunda-feira, porque hoje é quarta e eu não quero passar o final de semana, igual aquele que quer emagrecer. Aí Isso fala acontece. assim... Aí eu começo segunda, hoje é sexta, engorda mais 2 quilos entre o happy hour de sexta até de segunda de manhã, já engorda mais 2 quilos. Mas qual segunda, né? Ainda tem isso, qual segunda? Ah, é! A segunda do dia 10, do dia... E né? por aí vai. No início do ano, mas qual ano, né? Então, vai Exato. empurrando, e isso é muito interessante, né, de ser percebido, que pô, vai dando atenção a tanta coisa que não é a própria saúde. Não é a própria saúde. Né? E aí, tipo assim, eu falo assim, gente, faça a sua parte 100% agora. Porque se acontecer da pessoa tiver ruim um dia e chegar num médico, ele vai falar assim, olha, você não vai poder mais comer nada disso. Você vai tomar alimentação através disso. A pessoa vai ter que fazer. Exatamente. Então, pega, sacrifica um pouquinho. Mas espera aí, Lara, como é que essa dieta só pode respirar o ar da montanha e tomar água e alface? Não. Olha só, você pode, ao invés do arroz convencional, você pode consumir o arroz integral, o arroz preto, o arroz vermelho, a quinoa, tantos grãos. Ao invés de... A carne não pode, tá? A carne vermelha não pode. Mas o frango, o peru, não o peito de peru, a ave, o peru e também os peixes, pode. Grãos podem, tipo
vai comer feijão, vai comer lentilha, ervilha, legumes pode, tá? Verduras pode, frutas, com exceção de algumas cítricas que têm muita quantidade de vitamina C, não vão poder ser consumidas durante o protocolo, mas as outras pode, castanhas, nozes. Então, é uma infinidade de coisas. E às vezes eu fico tão chateada. Teve uma vez um pai na Itália que ele insistiu tanto para o filho fazer. E o filho estava com 32 anos. Ele tinha o mesmo diagnóstico que o Dr. Jimmy Albuquerque. 32 anos, um bebezinho de 2, a esposa da mesma idade. E a esposa e o pai e a mãe falando, todos nós vamos fazer pão de sêmola para você, porque, gente, tem as substituições. Você pode usar farinha de sêmola, pode usar farinha de amêndoa, farinha de coco, tantas, farinha de chia, de linhaça, tanta coisa, mas tanta coisa. Para o açúcar não tem substituto. Você vai ter umas receitinhas lá no meu Instagram, que depois eles vão deixar aí, que tem sorvete, tem umas coisinhas. Nossa Senhora! Tem tudo. Mas, assim, tipo, açúcar mesmo, açúcar não. Tem alguns tipos de alimentos que a gente usa como o nosso adoçante natural, que seriam as frutas sem estar aquecidas e a batata doce. Agora, esse rapaz, ele falou assim, eu não vou deixar de comer Nutella de manhã com meu croissant. Vocês sabem que a colazione italiana, café da manhã, pequeno almoço, na Itália é sempre 99% dos lugares doces, né? Tem alguns lugares que são, tipo, na Toscana, que tem salgado e tal, mas em geral, gente, é um croissant, né? Um doce, um cannoli, e o pessoal gosta muito também na Nutella, com muitas partes do mundo. E aí eu falei assim, mas é por um período. Eu tenho uma receita até de Nutella fake, gente, que a Ferreiro não me processe, mas eu tenho uma receita. Eu falei, olha, e a esposa falando, vamos continuar. Pelos médicos, ele já tinha sido desenganado. Dali 2 meses, o pai dele me liga e falou assim, porque ele falou, não, eu não quero. Ele até saiu. E o pai e a esposa, desesperados, ficaram ali comigo. Eu falei assim, é só ele que pode querer, né? Porque é a vida dele. Eu falava assim, sim. Eu falei assim, o que você mais gosta do mundo? No mundo? O que você mais ama no mundo? Meu filho. Eu falei, então faz pelo seu filho. Faz pelo seu filho. Aí ele, mas deixar de comer Nutella e a pasta eu não vou deixar. Eu falei, a pasta você pode comer de outra, a Nutella tem uma outra, o pão é diferente, não vai ser o corneto, o croissant. Dali 2 meses o pai dele me liga e fala assim, Lara, os médicos falaram porque os médicos falavam que ele podia comer o que ele quisesse. Aí chegou um certo momento, ele falou assim, ele vai ser alimentado através, né, de sonda. Ele não vai poder comer mais nada. Eu falei, meu Deus. Então, chega no mudança radical, né? Isso é não poder comer nada. É. Isso é não poder comer nada. Então, assim, como eu já tive paciente que falava assim, Lara, chegou, já estava usando sonda para alimentação e falou assim, meu sonho é comer. Qualquer coisa que você falar que pode comer, meu sonho é comer. Quando esse moço me mandou um vídeo, ele comendo, o primeiro prato que foi liberado foram frutas. Nossa, eu chorava, mas eu chorava. Pensa uma pessoa que chorava. Aí, na outra semana, um prato com arroz, feijão, com frango, com batata. Pensa numa pessoa que chorava. Eu chorava a mulher dele, chorava ele. É uma vitória, né? É uma vitória. Uma vitória. Não, gente, tipo assim, o que é 1 ano, de repente, se você já está doente, 1 ano, o que é 1 ano? Teve um rapaz há pouco tempo, paciente do Dr. Jimmy. Gente, ele era para tirar um rim. Os médicos queriam tirar o rim. E agora o médico não quer encontrar ele de jeito nenhum, porque ele é campeão de boxe, né? Boxeador, tal, não sei o quê. Compreensível.
Ele quer lá levar o exame, né? Que o rim dele está perfeito. Imagina se ele tivesse tirado, gente. É um rim, gente, não é uma espinha, uma unha. É um Essas rim. situações, essa semana eu escutei uma coisa de uma paciente falando de um médico que ele tomou a decisão de tirar uma parte do intestino dela e ele falava assim, não, é muito grande, não vai fazer falta, não. Se Deus colocou aquilo daquele tamanho, é porque tem fé, né? Eu falei, eu não acreditei que ela falava. E ela falava aquilo porque ela acreditou nele, sem que tu dúvida falou, nenhuma. acredita, Sem dúvida nenhuma. né? Confia? Não acredita, confia. Teve uma coisa que ela falou, o senhor faria isso se fosse sua filha? E ele, tudo bem, e ela falou, não, pode fazer, sabe? Pode fazer. E, meu Deus do céu, caramba, uma cirurgia dessa forma, mas, sabe, eu falo que a hipnose está grande, né? As pessoas estão muito adestradas nesse tipo de coisa. Sim, a TV trabalha muito bem, né? Então, a mídia, né? Os médicos contratados pelos programas dominicais no Brasil, entendeu? Infelizmente. Para você ter uma ideia, agora, assim, tem casos que às vezes eu acho que assim são tão assim atípicos que eu nunca prometo cura para ninguém, né? Eu sugiro suplementos e alimentação que eu sei que vai melhorar o teu corpo, e aí eu falo, você precisa cuidar do seu emocional, você quer se libertar da doença, você tem ela como muleta, e a gente, né, recomenda também a parte terapêutica, mas você precisa querer se curar, porque o seu organismo todo, né? né? É um todo. O teu organismo está entendendo. E tipo assim, mas você se curou, mas eu não prometo cura para ninguém. Não sou eu que curo, eu vou sugerir. Sim, é a pessoa e o teu corpo vai fazer o trabalho. Tem um tempo assim que tu falou do teu 1 ano e pouco, né? 1 ano e 4 meses, 5 meses, mas assim, tem um tempo que precisa seguir o protocolo dessa forma mais rigorosa, depois vai acrescentando outros alimentos, ou como que funciona assim? Então, são no mínimo 8 meses. Uhum. Por exemplo, já teve gente que ficou livre de asma, que tinha asma desde criança e já tinha 35 anos. Caramba. E ficou livre de asma em 4 meses, mas continuou o protocolo para os 8 meses, para mudar. Para fazer todo. Uhum. Aí que aconteceu? Igual esse caso desse rapaz que não precisou tirar o rim, ele está numa manutenção. Aí entram alguns alimentos a mais, aí entra o café, aí entra camarão, aí entra uma aveia que seja bem assim, peneirada, que a gente fala, porque às vezes, por ser leve, a indústria mistura a farinha branca no meio para render. A gente libera o mel, né? Então, assim, tem alguns alimentos que a gente vai liberando. Queijo branco, a gente vai liberando algumas coisinhas, entendeu? Mas isso para quem já vai passar para a manutenção, porque a gente não quer ter o risco desse paciente ter alguma tipo de substânciazinha ali que possa fazer com que aquele processo não seja eliminado, né? Todo tipo de fungo fermentado, todo tipo de discrepância que precisa eliminar. E depois que faz essa limpeza do sangue, assim, de uma certa forma automática, tu acaba mudando o teu hábito, né? Tu vai evitar de comer coisas para não voltar para um padrão antigo, né? Um padrão que causou toda. Na verdade, você vai digerir. Quando você digere, você elimina. Já chegou um casal que eu fui atender que quase deu briga. Por quê? A mulher foi levar o esposo e pegou e falou assim para... Eu quero ver, porque, doutora, ele só come porcaria. Eu peguei e falei assim, ela só come alface, ela só come batata doce, ela só come frango, ele falando assim dela. Aí quem é o primeiro, né? Que é a primeira vítima? É ele.
ela toda assim. Quando abriu o sangue dele, ele não estava tão ruim. Ele estava com algumas discrepâncias, mas não estava muito ruim, não, muito sério, não. Não estava desencadeando nenhuma doença. Mas, com o passar do tempo, ele estava digerindo. Poderia vir. Mas ele precisava de uma B12, precisava de um pouco de ferro, precisava de algumas coisas. Aí a gente organizou, ok. Quando abriu o sangue dela, imagina, tá pior que dele. Aí ele, tá vendo? Eu fico o dia inteiro. Bom, eu falei, pera, calma, paz. Falei que o sangue tá aqui, você tem interferência do sangue dela. Ó, ela tem interferência aqui na gota que foi tirada, que tá no microscópio. Ela fica nervosa, eu não vejo nada, calma. Aí começamos a conversar, tal, tudo. Ela é uma pessoa que um pouco colérica, um pouco nervosa. E assim, isso tudo também colabora para que ela não seja uma pessoa que esteja plena, porque nós não somos que comemos, somos que não digerimos e assimilamos. E Muita aí, coisa envolvida, né, o que acontece? Aí eu peguei e falei assim, então, você está um pouquinho, né, mais assim, precisa um pouco mais de atenção que ele, os dois vão fazer por um tempo a mesma dieta, mas ele precisa de menos suplemento, ela precisa de mais. E outra coisa, deixa ele não é seu filho, é seu marido, deixa ele um pouco e vai cuidar de si, porque ela não estava cuidando dela. Preocupada lá com... Então, assim, aí é que tá. Então, assim, já foi, por exemplo, a mãe de uma criança com a mãe dela, três gerações, a avó, a mãe e o filho. E aí ela falou, quero que faça do meu filho, da minha mãe, porque isso, porque aquilo, não sei o quê. A mãe, 90 anos, estava ótima. Ótima, ótima. Tranquila. O filho estava mais ou menos... E ela estava pior do que os... Porque na hora ela viu, ela fez assim, meu Deus, mas é incrível. Ai, doutora, não dá para eu fazer também? Não sei o quê. Eu falei, fala lá com a minha assistente se tem um tempinho, porque a principal explanação do que é a limpeza do sangue, ela já tinha pego tudo, né? E era só analisar o sangue dela. E aí, então, consegui fazer também naquele momento. E ela estava pior que os dois. Em geral, a pessoa que às vezes ela quer cuidar de todo mundo, ela pega a salvadora da família e aí vai ver, ela está sobrecarregada e ela está precisando de mais tratamento do que o outro. Isso faz sentido? Esse trabalho você consegue fazer parte dele, pelo menos à distância, não? Não, não faço à distância. Por quê? Porque eu preciso ter o sangue. O exame. Mas minhas orientações pós, poderia fazer alguma coisa nesse sentido? Não, né? Não entendi. As orientações pós, por exemplo... Ou da alimentação. Sim. Alimentação porque, na realidade, você vai fazer... Você tá em Lisboa. Você sai para a Inglaterra, ou sai para o Brasil, ou sai para a Itália, né? A pessoa que fica lá, você pode dar algumas orientações pós à distância, né? Sim, aí tem as consultorias. Mesmo, por exemplo, às vezes a pessoa fala assim, Lara, eu estou com dúvidas dos suplementos. Eu e também a minha assistente, nós respondemos prontamente. Mas, às vezes, a pessoa precisa de um acompanhamento maior, né? Já aconteceu de eu ver uma paciente que ela chegava num certo momento, ela voltava. Ela estava para se curar e ela voltava. Eu falei, opa, o que está acontecendo aí? Não é a parte física. Eu estou tomando tudo, eu estou comendo só o que pode. Eu falei assim, por que você não quer largar a doença? Não, eu quero. Não, você não quer. Vamos conversar? Aí a gente ficou na consultoria. Ali a gente startou muita coisa, o porquê que ela não queria se curar inconscientemente e qual era o ganho que ela estava tendo de estar doente. E aí ela chegava na reta final e eu falava assim, como assim? Mas você estava ótima. Não, mas não sei o que, não sei o que. Ela voltava.
E aí depois encaminhei ela para uma terapeuta para ela ressignificar algumas coisas do passado, para ela perder o medo que ela ia continuar tendo o amor e atenção, sim. E aí, em 3 meses, essa menina se curou depois desse processo junto com a terapia, porque a gente tem cuidado todo, gente. Não dá, não dá, não dá. Não dá para separar as partes do corpo e não dá para separar, né, a parte espiritual, emocional e físico. Tudo junto. E, por exemplo, se alguém quer, não tem como te encontrar pessoalmente agora, mas quer começar a fazer a limpeza de sangue só com a alteração da alimentação, pode? A alimentação sozinha, ela não vai conseguir fazer essa parte da oxigenação. O que acontece, por exemplo, aconteceu muito na época da pandemia, que eu estava ali presa na Itália, não podia sair, né? Então, assim, eu tenho as consultorias online, então tem pessoas, por exemplo, que elas estão passando por um processo que elas estão até acamadas, elas não podem sair, né? Não podem ir num outro, por exemplo. O Dr. Jimmy agora ele está no Brasil, sempre ele vai ao Brasil. Eu também sempre vou ao Brasil, mas se de repente a pessoa está num lugar que é muito distante dos lugares que ele vai atender, que eu vou atender, ou mesmo aqui em algum país da Europa que tem gente que não pode viajar, né? Não pode entrar no avião, né? Ter não tem como. Então, por exemplo, tem essas consultorias que, assim, eu posso começar a adiantar esse protocolo da limpeza do sangue completo, só com análise do sangue vivo mesmo, na hora. Mas eu posso começar a adiantar esse processo, porque alguns suplementos eu já sei o que eu vou precisar utilizar. E a alimentação é aquela. Então, isso já aconteceu dos pacientes começarem, depois dali 2 meses, ou eu estou naquele país que ele não pode sair, ou eu estou naquela cidade, ou tem outro morfologista, né? Por exemplo, o Dr. Jimmy agora, ele atendeu vários pacientes meus lá de São Paulo, que também eu não poderia. Quando tem gente aqui de Portugal que também era paciente dele, e aí eu atendo, porque a gente faz o protocolo exatamente igual, eu peguei exatamente tudo que ele faz e o que eu aplico. Porque a gente quer que vocês tenham um resultado igual eu e ele tivemos e todos os pacientes. Então, a gente usa o mesmo suplemento que você vai usar, é o mesmo suplemento que eu também usei. A alimentação é a mesma que eu consumi, só que tem a vantagem agora, porque eu comecei a pesquisar tanta coisa, que tem tanta receita, que tem grupo do WhatsApp fechado para quem faz tratamento, e tem coisa lá no WhatsApp, no Instagram. Então, assim, vocês têm muitas receitas hoje em dia para consumir, coisa que eu não tinha na época, porque eu continuei criando para que vocês pudessem, né, poder aí continuar. Então, assim, dá para a gente fazer uma consultoria online e começar a te ajudar. E aí, assim que você tiver a oportunidade de ter um morfologista que siga esse protocolo, porque nem todos seguem o mesmo protocolo, aí sim você vai estar com completo, mas 90% das coisas, quando você vem com um diagnóstico, a gente já sabe. A gente está passando aqui embaixo o seu WhatsApp, o pessoal entra em contato. Tá. Atenção, né? O WhatsApp que tem o prefixo do Brasil, 55, né? 55, isso. Prefixo 11, lá que é de São Paulo. Então, a gente está passando aqui o WhatsApp. E também, você estava falando, estava exibindo também o seu Instagram. Lá no Instagram tem coisas que não acabam mais, tem dicas, tem receitinhas, né, que você coloca de vez em quando e fica vendo lá. Nossa, aquele o Instagram é recheado. E olha, eu falo assim, só vai fazendo um Laraflix ali sem pressa, porque tem muita coisa para baixo que tem receita aberta, tem outras que também estão só com chamadinha, que tem também os e-books na bio. E aí a pessoa pode também entrar na bio e tem os e-books lá com várias receitas inéditas também. Nossa, e quais são os países? Onde que tu atende hoje? Atualmente tu está atendendo em quais países e aonde? Eu atendo, eu acabo aqui na Europa fazendo
esses 3 países e tem pessoas que vêm de outros. Por exemplo, quando estou na Inglaterra, tem gente que vai da Holanda, né? Eu estou na Itália, então eu fico mais entre Inglaterra, Itália e Portugal. E aí, assim, vem gente da Espanha aqui, vai gente pessoas da Holanda na Inglaterra, aí Suíça já vieram aqui, já foram para a Itália, que está mais pertinho, na Alemanha. Então, assim, o pessoal, quando não tem, né, algo marcado fora desse eixo, Portugal, Itália e Inglaterra, a Inglaterra eu estou muito lá, mais direto, e inclusive vou estar lá na Inglaterra atendendo agora no final de outubro, né? Mas até lá estou atendendo aqui. Tem também a região de Algarve, em Portugal, que eu vou atender dia 21, se eu não me engano, de outubro. E aí estou em Lisboa essa semana atendendo aqui. E aí depois vem a Inglaterra. E para o Brasil? Tu vai Brasil ano que vem. O... Brasil ano que vem, mas temos morfologistas no Sul. Dr. Jimmy vai também sempre para o Brasil, de 2 em 2 meses, e ele roda, tipo, vários estados. Eu, em geral, acabo indo para Rio de Janeiro, São Paulo, Fortaleza, e ele roda ainda mais. Então, ele vai para Florianópolis, ele vai de novo para São Paulo, ele vai para Floripa. É uma disposição, né? Poder levar, né? Poder levar esse trabalho tão incrível assim e atingir as pessoas com essa possibilidade de tratamento super natural, né? E muito mais fácil, é uma alegria, né? Nossa, é assim, eu sorrio com eles, eu choro com eles de alegria. Se estiver triste, eu choro também. Outro de uma paciente minha da Inglaterra, ela começou no começo à distância, porque ela não podia viajar, um dos casos assim, eu já estava fora da Inglaterra. E aí eu quero falar, mas eu vou falar com a assistente, mas aí a minha assistente também é super assim sensível, ela falou assim, ela está precisando conversar. Aí eu peguei e falei assim, então fala para ela que a hora que eu terminar tudo, 8 da noite, que é a hora que eu vou poder, e a gente vai bater um papo. A gente vai bater um papo. E ela ficou já se sentindo melhor, se sentindo mais acolhida. E isso tudo faz parte, gente, porque eu não sei pegar e olhar para uma pessoa, principalmente que 90% já chega doente, não tem a mentalidade ou não tem conhecimento, que a limpeza do sangue existe, a análise do sangue vivo existe, e aí chega quando não tem mais nenhum outro tipo de recurso. E aí eu trabalho, gente, por resultado, é o que eu coloquei na minha vida, que eu quero que você tenha. E isso é tão importante para mim. E ver que você vai chegar lá, vai ter um acolhimento, vamos conversar. Não vou pegar, tirar teu sangue, olha, come isso e toma aquilo, sem a pessoa entender o porquê que ela está tomando e porquê que ela não está comendo. Eu tenho paciente criança, eu tenho uma didática completamente diferente, né? Eu vou explicando, ó, isso daqui, sabe aqueles joguinhos do Come Come que tem de videogame? Então vamos supor que esse daqui é um monstrinho. Esse daqui, ele se alimenta do açúcar quando você comer. Ele vai se alimentar. Quem que você quer se alimentar? Essa célula boa aqui bonita ou você quer esse daqui? É um inimigo. Aí a criança, uau, não, eu não vou comer. E tá levando a sério. Como levar, né? Como levar a pessoa ao entendimento, não importa qual seja, né? E o pior é que esse menininho entrou no meu consultório lá em São Paulo e eu falei, oi, por que você veio ver a tia? Por que você veio me ver? Ela falou assim, porque a médica falou que eu vou morrer. Caraca, meu Deus do céu. 10 anos eu peguei e falei assim, eu olhei para a mãe fez assim, quase chorando por cima da cabeça dele assim, né, que ele estava mais baixinho, perto de mim, que eu ponho o paciente do meu lado. Eu falei assim, a médica não sabe de nada.
Sabe por quê? Ela não te mostrou o que eu vou te mostrar agora. Posso pegar só uma gotinha da ponta do seu dedo? Ele falou assim, eu tô tão acostumado a tirar sangue, tio. Eu falei, é só uma gota que eu quero. E aí eu mostrei as coisas para ele. Ele ficou fascinado de ver o sangue, as células e como que era o movimento. Criança gosta de ver isso. Eu falei, ela te explicou isso? Aí ele falou, não, ela só leu o papel. Eu peguei e falei para ela, então eu não sabia te explicar disso. Então eu vou te explicar. Esse menininho, ele leva comida para a escola. Ele come a marmitinha dele. E ele, em nome de Jesus, vai ficar bem. Isso é tão bacana, né? Isso é tão bacana. Lara, querida, foi um prazer tão grande ter aqui com a gente. Nossa, trazer essas informações. Quanta gente que não sabe que isso existe, né? Que existe essa possibilidade. A gente, quando te conheceu, com esse teu trabalho, que a gente sai te divulgando onde a gente encontra pessoas para todo mundo, né? Porque realmente é um trabalho fantástico. E, obrigada, queridos. Né? E com esse programa que hoje, quanta gente mais vai conseguir, né? Quem não conhece ainda, poder ter acesso a isso. Os teus contatos estão aí, a gente deixou para as pessoas poderem te achar, né? Sim. E muito obrigada, te agradecemos muito. Uma felicidade gigantesca ter você aqui com a gente, Sinergizando. E a gente conseguiu gravar isso aqui na Europa contigo. Né? Hoje a gente está no Porto, a Lara está em Lisboa, a gente tentou se encontrar em Lisboa, não tivemos a oportunidade, né, de gravar isso junto, nos encontramos lá. Sim. Mas é uma alegria. Muito obrigada por ter aqui com a gente. Nossa, eu que agradeço, sou super honrada de ter esse convite vindo de vocês dois. Vocês sabem que vocês estão no meu coração. São aquelas pessoas, gente, que a gente encontra assim e sabe que vai caminhar para a vida. E eu estou muito grata. Vocês também fazem um trabalho muito lindo, um trabalho maravilhoso. Palestra maravilhosa que eu assisti dos dois e quero assistir mais, aprender mais também. E a gente faz uma troca, né? E eu acredito que, assim, o que a gente puder passar de informação para ajudar as pessoas, e aí... Guardar pessoas, né? Ela tem a possibilidade de escolher, de falar, ok, eu quero, não me interessa, ou eu vou conhecer. Eu vou marcar uma análise de sangue vivo, porque eu quero saber como é que é. Eu brinco assim, é autoconhecimento, sabe? Você vai se conhecer por dentro, que você nunca viu as suas células lá ao vivo a cores. Uma felicidade imensa. Muito obrigada. E vamos nos encontrando, vamos combinando. Daqui a pouco a gente inventa mais alguma coisa juntos aqui. Ou à distância ou perto. A gente vai estar já. Uma felicidade gigantesca ter estado com você aí em Lisboa e aqui, nos Sinergizando. Pois é, muito obrigada mesmo, de todo o coração. E espero que, se tiver uma pessoa que precisa ouvir isso, nosso trabalho já foi maravilhoso. Com certeza, né? Com certeza. E a gente está levando, a gente leva o trabalho para tantos lugares, você não tem ideia. Pois é, Deus abençoe, um beijo. Beijo bem grande, beijo bem grande. Terminando, então, a gente Sinergizando hoje, fiquem com a gente, aguardem que em breve vem outras coisas legais por aí. Exatamente. Beijão, tchau. Beijo, parabéns pelo trabalho. Obrigada. Tchau. Tchau.